Muito boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV. Hoje nós vamos tecer um comentário que pode servir de valia para a grande maioria dos jovens. De repente até para pessoas que não têm tanta experiência no quesito questões da vida. Bom, eu poderia determinar que o título de hoje seria a importância dos mais velhos, a experiência daqueles que são mais vividos, ou simplesmente cuidado, existem várias coisas que precisamos saber onde pisamos. É isso mesmo. Por que determinar e denominar dessa forma esse comentário? São vários os golpes, vários as falcatruas, num termo mais chulo, que nós podemos se defrontar no dia a dia. E pessoas com mais vivência conseguem, na maioria das vezes, não estou dizendo que é via de regra, identificar e muitas vezes, nem sendo golpe, consegue fazer com que aqueles que vêm procurar para algum conselho, fazer com que eles se salvem de algumas empreitadas indesejadas da nossa vida. Vamos em algum exemplo? Bom, agora, há pouco tempo, cidades vizinhas tiveram várias pessoas sendo presas pelo conto do bilhete. É notório que em nossa cidade já aconteceram vários golpes envolvendo telefones ou até mesmo esse próprio conto. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Queremos destacar, falar e orientar, se é que a gente tem condições de fazer isso, para algumas questões contratuais. Jovens, pessoas em gerais, contratos são feitos para serem lidos, relidos, analisados, e aqui vem o grande pulo do gato, levado para pessoas que realmente entendem do assunto. Bom, se vocês quiserem determinar como profissionais, advogados, consultores, enfim, aquelas pessoas que trabalham todos os dias, muito mais correto ainda. Mas arrisco em dizer que a grande maioria das vezes, quando mais velhos ou mais experientes são consultados quanto a essas questões, em grande parte dessas consultas entre familiares ou amigos, muitas coisas podem ser evitadas. Seja ela em questão de compra de algum automóvel, seja ela em financiamentos, aluguéis e tantas outras coisas que podem haver escondidas dentro de algumas questões contratuais, ou simplesmente passar desapercebida. Nem estamos falando em alguma maldade de uma ou de ambas as partes. Nós estamos falando de quesitos básicos, como orientação profissional de quanto nós temos de garantia de um motor e de uma caixa de um automóvel usado, de como a gente deve proceder se entrarmos dentro de uma casa e de um apartamento que não tenha água ou luz, por exemplo, e o proprietário não queira arcar com essas despesas. Quem sabe, num contrato de financiamento, algum juro abusivo, ou talvez em alguma compra esporádica, a gente possa se deparar depois com parcelas que jamais conseguiríamos pagar. Talvez, se os mais velhos ou algum especialista for consultado antes de assinar esses contratos, muitas dores de cabeça possam ser evitadas. E em especial, eu quase garanto para vocês que estão quase assinando algum contrato ou alguma coisa que se pareça com isso. Se vocês procurarem mais experientes e mais velhos, uma das primeiras informações ou orientações que eles vão dar para vocês é: procure algum especialista. E daí sim nós podemos garantir para vocês que a sua saúde financeira, mental e sabe-se lá qual as demais saúdes que a gente poderia destacar estarão realmente preservadas. Por isso, não deixem os mais velhos de lado, não deixem os profissionais de lado, não deixem quem já viveu mais de lado. Procure quem entende de algum assunto.
Procurem alguém que já tenha feito alguma mudança. Procurem alguém que já tenha comprado algum automóvel. Procure alguém que já tenha financiado ou corte caminho. Procure o papai, a mamãe, os avós e um especialista para você não entrar numa fria. Boa noite.